estamos vivendo um momento único na história da justiça e do direito do trabalho no Brasil. Nós precisamos resolver algumas questões, como aquelas que dizem respeito aos efeitos da terceirização. Precisamos discutir também o nosso modelo de organização sindical, que foi prestigiado com a reforma trabalhista e, de igual modo, recebeu do Supremo Tribunal Federal com o tema 1046 um prestígio significativo. E também precisamos discutir as razões que estão levando o Supremo Tribunal Federal a mitigar a competência material da Justiça do Trabalho. Essas, me parece, são as três questões que nos desafiam neste momento. A tecnologia, como nós estamos aprendendo neste congresso, não é neutra. Ela, obviamente, cumpre um papel importante na alteração dos modelos de organização produtiva. E a legislação trabalhista no Brasil, que foi pensada para a chamada segunda revolução industrial, precisa passar urgentemente por uma revisão. Nós precisamos entender esse novo momento em que se reconhece uma amplificação da autonomia individual da vontade, que é incompatível com o modelo clássico de subordinação jurídica do empregado ao empregador. E, portanto, neste ambiente em que há uma significativa autonomia, nós precisamos encontrar um modelo de regulação jurídica, um sistema legal que atenda o objetivo de preservar a liberdade ao mesmo tempo em que garanta proteção social. É importante observar que a pauta ESG não pode ser objeto de uma utilização indevida como se fosse um instrumento de marketing para que algumas empresas possam alavancar os seus negócios. É preciso entender que a nossa Constituição reconhece a livre iniciativa, da qual decorre o direito de propriedade com função social e a função social da empresa. Na nossa arquitetura constitucional, nós temos uma ordem econômica que está vocacionada à realização dos objetivos da ordem social. E esses objetivos envolvem o combate à erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, a realização, enfim, do pleno emprego, realizando-se, então, a ideia de dignidade da pessoa humana. O que eu quero dizer, então, é que a ordem econômica, todos os seus princípios estruturantes, entre os quais a livre iniciativa, a propriedade privada com função social e a função social da empresa estão comprometidas com esses objetivos que estão na Constituição de construção de uma sociedade justa, fraterna, menos desigual. De sorte que, na esfera privada, é preciso que a sociedade perceba a relevância dessa pauta e possa, enfim, consumir produtos, aderir a bens e serviços que são prestados e oferecidos por empresas que verdadeiramente buscam exercer a livre iniciativa com essa proposta de realização de valores sociais. E esses valores sociais são cumpridos, são realizados quando? Quando se respeita o meio ambiente, quando se cumpre a legislação previdenciária, a legislação trabalhista. Enfim, é preciso perceber esse novo momento e já não se fala mais em stakeholders. É preciso pensar em shareholders. A comunidade consumidora deve estar atenta para as práticas que são adotadas pelas empresas que oferecem bens e serviços que são por ela, a sociedade, consumidos. Enfim, uma proposta de uma pedagogia social voltada à realização desses objetivos. Olha, a pergunta é muito boa e muito interessante porque nós precisamos mesmo olhar para esses tribunais e instâncias que estão com o maior número de processos e adotar uma política pública de enfrentamento responsável e consequente. É preciso reimplantar aquelas práticas dos mutirões para que nós possamos realizar esse direito fundamental da cidadania, que é a razoável duração do processo. E no caso da Justiça do Trabalho, nós estamos cuidando de um direito social que tem natureza alimentar e a situação da morosidade, então, acaba sendo muito mais dramática. Acho que a requisição de juízes ou a possibilidade de utilização de juízes auxiliares nos tribunais regionais, como de resto no próprio Tribunal Superior do Trabalho, precisa ser urgentemente repensada, obviamente percebendo que não se pode usar um cobertor curto para criar um problema numa outra ponta. Mas se nós olharmos para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, perceberemos que há a possibilidade de requisição de juízes para que, enfim, ajudem
nesse esforço para o enfrentamento e superação desses grandes acervos. É preciso olhar, então, como uma política pública judicial, a adoção desses mutirões com o melhor aproveitamento dessa mão de obra que nós temos, que é qualificadíssima, que é o Corpo de Magistrados do Trabalho.